Fala pessoal, e aí? Hoje uma grande novidade aqui dentro do canal, o primeiro podcast, dizendo assim, com uma intenção nova aqui dentro do canal, que é trazer alguma pessoa que tenha uma grande expertise, que tenha um grande conhecimento dentro de uma área específica e a gente poder casar esse conhecimento dessa área junto com branding, construção e gestão de marcas. E hoje quis começar esse primeiro episódio com um cara extremamente especial. Na verdade, ele é uma grande referência a nível nacional dentro da medicina, um grande médico, é o Dr. André Cosme. Valeu, doutor, muito obrigado aí. Eu que agradeço o convite e podemos estar juntos aí para bater um papo. É isso, nesse primeiro estreando aqui. Estreando, que legal, agradeço, uma honra. É isso, estamos juntos. E aí a ideia é poder então a gente pegar e trazer um pouco de conteúdo para o pessoal da área da saúde. Então pode servir principalmente para médicos, né? Sim. Mas acredito que no geral da área da saúde o pessoal pode pegar um pouco da ideia ali. Mas então, né, doutor André, na verdade só vou chamar de André porque eu já conheço, né? Lógico, por Mas favor. enfim, André, conta um pouquinho para o pessoal então quem é você, faz aí uma apresentação, porque eu sei que o currículo é grande. Mas vamos lá. Prazer estar aqui contigo, como eu disse, é uma honra, né? A gente gosta sempre de estar com os amigos e quanto mais poder compartilhar a experiência, eu acho que é muito legal. Eu sou médico, uma formação bem tradicional, eu fiz uma faculdade de medicina pequena, sou formado na faculdade de medicina de Jundiaí, né, que é uma faculdade privada. Depois da faculdade de medicina de Jundiaí, eu fui para a faculdade de medicina de Santa Casa de São Paulo, onde fiz a minha formação em cirurgia geral. E aí, na sequência, eu fui para o transplante de fígado do Hospital das Clínicas de São Paulo. Né? E esse ano eu completei 23 anos de transplante de fígado. Nossa, né? Então, é o que eu tenho de idade. Transplantando fígado. Pois é, mas não vamos contar a minha idade agora, não vou entregar. Beleza. Né? E essa minha formação, eu brinco que eu falo assim, né? Eu fui do básico ao intermediário, à ultra especialização, fazendo uma coisa muito específica, que existem poucas pessoas no Brasil hoje que fazem transplante de fígado. Né? Se você for pegar cardiologistas, Sim. clínicos, cirurgiões gerais, gastros, né? Quantos transplantadores de fígado você tem no Brasil hoje? Né? São muito poucos, exatamente. Né? E dentro dessa minha formação, eu sempre trabalhei e sempre tive muito acostumado a lidar com o quê? Pacientes graves. Sim. Então eu estou. Imagina. Exatamente. O cara chegar no ponto de transplante de fígado não tá muito pacientes bem, muito graves. E nisso você vai adquirindo uma expertise na medicina como um todo, né? Então, uma coisa muito legal que eu falo isso para todos os meus alunos hoje, né? Eu ainda estou vinculado à USP em São Paulo e hoje eu também sou um dos coordenadores do Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo. Eu coordeno toda a parte cirúrgica e centro cirúrgico do hospital. Caraca. A pandemia foi uma coisa bem desafiadora para a gente. Imagina. Né? E eu sempre costumo falar isso, né? A gente precisa ter experiência e transmitir experiência. E você precisa ter um conhecimento amplo para você poder cuidar de pacientes graves. Então, Sim. Eu entendo de fígado, eu entendo, mas eu tenho que entender do quê? De insuficiência renal, tenho que entender de pressão alta, tenho que entender de diabetes, tenho que entender de neurologia. Então, este conhecimento geral vai fazendo com que você vá agregando na sua formação e você vai aprendendo a lidar com pacientes graves. Né? Então, você lidar com um paciente grave é um conhecimento, é um compêndio que você adquire com o passar do tempo mesmo. Né? E hoje, nos últimos, eu digo, até há 7, 8 anos, eu tenho passado mais para gestão do que assistência. Trabalho com muita assistência ainda, mas hoje eu sou muito mais gestor, muito mais supervisor, digamos assim, do que a própria gestão. Dessa eu não sabia. Do que a própria medicina. Eu tenho ficado mais do lado de cada mesa, digamos assim. Né? E isso faz com que a gente tenha uma outra experiência, uma outra visão, que foi o que a gente veio conversar hoje. Né? Sim, total. O que é o branding, o que é o marketing, o que é na saúde, na medicina, qual que é a diferença, né, das outras áreas, que existem coisas bastante específicas que você precisa trabalhar. Totalmente. Até em termos de legislação, que é muito mais engessado, muito mais complexo. Delicado poder fazer muito isso. Mais né? delicado. Tem coisa que você pode abrir, tem coisa que você não pode abrir, exatamente. Legislação, igual você falou. Isso a gente acaba aprendendo com o tempo, até onde a gente pode ir e quais são os limites da ética e do bom senso, né? Que eu acho que isso é a parte mais interessante da gente respeitar. Não, show demais. E assim, até a gente entrando nessa parte de marcas, a gente falando então, você está em São Paulo, que querendo ou não é a capital financeira, o grande centro, é a megalópole brasileira, uma das. E na sua visão, assim, porque, vamos supor, tem um médico assistindo aqui e ele está querendo construir a carreira dele dentro da medicina e entender como que funciona, então, essa carreira dentro da medicina. Como que você poderia passar para esse cara? Então, eu achei muito interessante o que você falou no começo, que era o quê? Cara, se você mesmo está numa área ultra específica, né? E você falou, é importante ter o conhecimento aqui do resto. Então, para você passar uma primeira dica ali para o cara da medicina,
para ele poder abrir um pouco a visão dele, dentro da medicina, para ele crescer um pouco a carreira? Que dica que você daria para esse cara? A medicina é uma área que é um pouco diferente das outras áreas, onde a experiência conta muito. Né? Então, a gente tem um jargão na medicina que a gente fala assim, nunca faça nada que você não saiba corrigir a complicação. Legal. Isso acho que é o primeiro passo. Né? Então, eu quero fazer neurocirurgia, eu quero abrir cabeça. Como médico, eu estou autorizado a abrir cabeça. Só que se eu tiver qualquer tipo de complicação, eu posso responder por negligência, imprudência ou imperícia. No caso, eu sou imperito porque eu não fiz a minha formação em neurocirurgia. Mas abrir cabeça eu posso, porque eu tenho formação em médica, como médico. Então, se você quer agregar uma qualidade ao seu trabalho, e o conhecimento é uma forma de você agregar trabalho, agregar a sua marca. Então, assim, você precisa ter conhecimento naquilo que você se dispõe a fazer. Uhum. E o conhecimento é dedicação. É estudo, é experiência, né? Então, você não adquire experiência vendo um caso por dia. Sim. Você adquire experiência vendo 50 casos por dia. É no plantão. É no plantão, é na linha de frente. Então, essa formação acadêmica da medicina, ela tem o osso, depois vem o filé mignon. Você vai ter que roer o osso no começo, né? Sim. Eu, durante 7 anos, fui chefe do serviço de câncer de fígado do Hospital das Clínicas. Numa época que ninguém queria tratar câncer de fígado. Então, o próprio pessoal da oncologia encaminhava os pacientes com câncer de fígado para mim. Porque o paciente com câncer de fígado, ele tem uma cirrose por trás. Ele tem uma doença grave chamada cirrose que desenvolve um câncer de fígado, que é uma doença muito grave. Uhum. E eu cheguei a ter 450 pacientes por ano com câncer de fígado. Caraca. Então, é um volume grande. Isso você vai pegando experiência. Então, essa experimentação em medicina é importante. Né? Essa fase de formação, de acadêmico. Trabalho, eu pesquiso muito, eu tenho linhas de pesquisa, eu tenho publicações internacionais, eu tenho uma publicação minha internacional no New England Journal, Caraca, né? parabéns, sobre não câncer de fígado. Tem uma publicação no New England Journal. Eu tenho uma publicação internacional na Nature sobre câncer de fígado. Então, você precisa trabalhar dentro deste pilar, o conhecimento, a experimentação e a educação. Né? A gente nunca para de estudar, o médico não para de estudar. Eu estou lendo o tempo todo. Saiu alguma coisa nova, que legal, eu pego e vou ler. Né? Então, eu falei muito na época da pandemia. Nós vamos agora tratar com hidroxicloroquina. Né? A Covid, quando começou, ninguém conhecia a doença, nós fomos estudar, eu fui ler os trabalhos criticamente, né? Você saber ler um trabalho científico criticamente é uma coisa importante. Então, se você quer se destacar, se você quer consolidar a sua marca, você precisa ter conhecimento naquilo que você precisa, que você está se propondo a fazer, e você precisa ter didática para explicar isso para os seus pacientes. Né? Eu sento na frente do meu paciente, eu pego uma folha de papel, eu desenho, eu explico, eu pergunto diversas vezes. Entendeu? Você precisa sair daqui entendendo. Cara, Isto é importante. Nossa, muito entendeu? importante. Só que para você explicar, você precisa conhecer. Né? Você não pode falar uma besteira, porque muitas vezes hoje o paciente já chega com o Google. Doutor, eu olhei no Google, é isso mesmo? Não, olhei na inteligência artificial. É isso mesmo. Não, vem cá que eu vou te explicar. Né? A gente sempre brinca e fala assim, se fosse fácil, a gente botava numa tabela Excel, saía resultado lá embaixo, você resolvia. Sim. Né? Então, eu tô com dor de cabeça, gosto de amargo na boca e tô com ânsia de vômito e problema de fígado. Entendeu? Seria fácil. Não é assim que as coisas funcionam. Exatamente. Isso é muito da hora, porque assim, eu acabo vendo que hoje as pessoas, isso em marca e acredito que na medicina também, as pessoas já querem a receita prontinha. E falta muito esse olhar crítico hoje em dia. Sim. Que você falou, porque acontece demais, a pessoa chega e fala assim, então, tô com esse problema aqui, acredito que acontece, a pessoa chega, tô com esse problema aqui, mas eu vi ali uma receitinha, eu vejo isso muito hoje, uma coisa que está muito em alta, o pessoal falando de TDAH. Sim, né? Virou uma febre tipo, agora. A febre, assim, o tal do TDAH. E aí eu comecei a ver que existem vários vídeos que é assim, você tem TDAH se... 5 coisas que você precisa saber se você tem TDAH. Tipo, 5 sintomas de TDAH, tal. E aí o cara já vai no médico desesperado e fala assim, meu Deus, eu tenho TDAH e tal. Então, é muito importante o próprio médico ter esse olhar crítico. Sim. E não só ver uma receitinha, porque claro que eu estou chutando balde falando de TikTok. Mas se o cara vai ler um artigo, por exemplo, é muito importante também ele ter essa visão crítica. Para não chegar já e, o médico escreveu o artigo, então eu vou copiar o que esse cara está falando e acabou. Porque exatamente. Essa cópia de fórmulas hoje está muito em alta. E entra no automático, isso que eu falei, né? Cuidar de doente dá trabalho. Uhum. Eu não vejo ninguém que é dentista ou fisioterapeuta ou enfermeiro querendo fazer cirurgia de câncer.
Sim. Eu vejo querendo fazer botox, preenchimento. Então, assim, que é o que dá grana. Exatamente. Hoje, né? Então, é o que dá grana, entendeu? Então, mas sim. cuidar do dente dá trabalho. Se você se propôs a fazer isso, você Sim. precisa ter esse olhar crítico e esse passo a passo para entender como você se atualiza, como que você aprende. Você tem que ter critérios para pegar um trabalho científico e falar, isso aqui condiz, isso aqui não condiz. Né? Porque a gente tem um jargão lá no Hospital das Clínicas de São Paulo que a gente fala assim, você consegue provar o que você quiser. Eu quero provar que geleia de morango faz bem para a Covid. Eu faço um trabalho, retiro todos os pacientes que morreram com Covid e comprovo para você que geleia de morango... Você vai ler o trabalho, você tem que ver quais foram os critérios de exclusão, de inclusão. Né? O que você analisou? Você está analisando desde o começo, assim, o cara entrou, saiu, morreu, então eu tirei do estudo? Não, isso chama de intention to treat, entendeu? Essa intenção de tratamento entra, tem que contar também, entendeu? Sim. A gente trabalha com um evento adverso grave em experimentação clínica, trabalhos multicêntricos internacionais. Eu tive um paciente que eu cuidei dele durante 4 anos com câncer de fígado. E assim, a sobrevida média de um câncer de fígado sem tratamento são 3 meses. Caraca. E ele ficou 4 anos. E um dia ele foi atravessar a rua e foi atropelado. E morreu. Cara, que azar, velho. E toda vez que você tem um evento morte, num estudo multicêntrico internacional, eu tenho 24 horas para notificar a morte. Então, você faz a primeira notificação, depois vem uma série de questionários para você responder. Aí, chegou eu preenchendo, são um monte de folha e tal. Eu virei a pessoa que estava fazendo a auditoria, falei, mas ele morreu atropelado, por que eu preciso preencher tudo isso? Falei, doutor, e se ele tomou o remédio, ficou meio confuso, passou mal, foi atravessar a rua e foi atropelado porque ele estava meio confuso por causa do remédio? Putz. Falei, você tem razão. Isso chama-se experimentação científica. Você aprende fazendo e vendo que existem muitas variáveis que você precisa aprender a analisar. Então, você quer construir uma marca, você quer solidificar a sua marca, você precisa saber aquilo que você está fazendo muito bem. Sim. Você precisa aprender a transmitir muito bem e se fazer entender, porque falar o Medicase é fácil. Sim. Né? Você aprendeu na faculdade, todos os termos científicos, você aprendeu tudo, né? Você tem esse conhecimento, é fácil. Transmitir isso de forma que a pessoa entenda. Né? Então, por exemplo, eu vou dar uma notícia de um câncer de fígado avançado que não tem o que fazer. Sim. Né? Eu chamo assim, família, paciente, falo, olha, é grave, o senhor tem razão, vamos cuidar, a gente tem muita coisa para fazer, a gente nem começou a tratar ainda, a gente tem uma série de opções, medicação sai o tempo todo. Se a gente ganhar 3 meses, 6 meses, pode ser que seja uma medicação maravilhosa daqui 6 meses. Sim. Então, assim, perfeito, tal. A hora que eu tiro o paciente da sala, eu chamo a família. Olha, é grave, existe uma sobrevida média, ninguém tem bola de cristal, eu não sou dono da verdade. A gente trabalha com estatística. Então, a maioria dos pacientes sobrevive 3 meses, tem aquele que pode durar 1 ano, tem aqueles que duram 1 semana. Então, assim, só que ele não precisa saber, a gente não, assim, ele é o único que precisa ser apoiado. Então, nesse momento, a gente precisa apoiá-lo. Né? E esse tipo de coisa tranquiliza a família, porque está passando um momento difícil, entendeu? Então, um momento mais difícil não é você chegar e falar assim, olha, o senhor vai morrer em 3 meses, não tem o que fazer, o senhor pode ir para casa. Então, assim, você construir isso canja, é dia a dia. Muito delicado, cara. Uma história ótima, né? Desculpa, mas por favor, eu quero começar a história aqui. Eu quero escutar, eu tinha uma secretária que me acompanhava no Hospital das Clínicas. E aí a gente atendia 40 pacientes numa tarde, porque eu colocava os pacientes na sala com os alunos, eu entrava e falava, olha, legal, o senhor está bem, tal, não sei o que lá, deixa eu ver os exames, tal, beleza. Fulana, pede um ultrassom para daqui 3 meses, exames de sangue daqui 3 meses, marca a consulta para ele, assim que ele tiver com os exames prontos para voltar para a gente. Isso eu otimizava o meu tempo, né? Sim. 3 meses depois, a secretária me chamou e falou assim, doutor André, como que você aguenta? Eu estou tomando antidepressivo. Eu estou tomando antidepressivo de tanta doença ruim que a gente vê aqui. Meu Deus. Eu não ia aguentar, por exemplo. Aí eu chamei ela e falei, deixa eu te explicar uma coisa. Na minha profissão, lidando com pacientes graves o tempo todo, se eu não tiver convicção de que eu estou oferecendo para o meu paciente o melhor que possa existir no mundo, não é no Brasil, é no mundo, Caraca. você não dorme à noite. Porque o e se, a dúvida te corrói.
Então, eu chego na minha casa, boto a cabeça no travesseiro e durmo, porque eu tenho certeza absoluta que eu me dediquei 110% àquele paciente no momento que eu estava com ele. Cara, isso é uma coisa mental que o cara tem que ter. Senão você não aguenta. Senão não aguenta. Entendeu? A dúvida se você, eu podia ter feito... Já voltei várias vezes. Não podia ter feito. Voltava, falava, chama, convoca, pede para vir de novo, vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Sim, porque é o que tem que ser feito, né? Senão o cara não dorme mesmo. Cara, isso é muito legal. Inclusive, né, vou falar aqui para a audiência uma coisa, mas se não fosse o André, talvez eu não estaria vivo. Essa história é boa, né? Vou contextualizar o pessoal. Conta a história. Eu fiz uma viagem que eu fui para um cruzeiro nos Estados Unidos e eu tinha que tomar a vacina da febre amarela para poder entrar em Bahamas. E aí o que acabou acontecendo foi que eu tomei a vacina da febre amarela, fui pro cruzeiro, tomei uma cachaçinha, né, e tal. Voltei. No que eu voltei para o Brasil, eu tava com as mãos formigando, os pés formigando, muita fraqueza. E eu falei, pô, acho que é porque eu devo ter bebido demais, ou eu fiquei, sei lá, muito tempo no avião, deu mau jeito na coluna, né? E aí tá formigando, enfim. Fui buscar alguns médicos com especialidade no orto, né? Que é a parte de osso, e fui ver o cardio também, porque eu falei, pô, às vezes é circulação. Que tá alterando. E o cardiologista, eu não lembro o nome dele, senão eu ia falar mal do cara aqui mesmo. Mas enfim, tô brincando. Já a marca dele já foi pro saco a marca dele. Mas o que acabou acontecendo foi que eu fui no cardiologista e ele falou que o meu problema foi... Até tinha comentado com você o nome da doença, não lembro qual que era. Que ele falou que é coisa de quem bebia demais e só dá em cara que tem tipo 60, 70 anos, uma vida inteira de cachaça. Uma miocardiopatia alcoólica, acho que na época ele falou. Eu acho que era isso mesmo, E aí ele falou que eu tinha isso. Eu falei, pô, bebi demais então, né? E o que ele falou para mim? Vai lá e dá 2 voltas no bosque andando, vai suar que a coisa vai passar. Beleza, fui eu morrendo, moribundo, dei volta no bosque e aí fui no churrasco e o André tava lá, né? E o André viu e eu comentei com ele e o André pegou e falou assim, cara, que doença que é? Aí falou o nome da doença. Miocardiopatia alcoólica. E o André falou assim, cara, não é isso não. Não é isso, vai ver, porque não é isso. Resumo da ópera, fui num neurocirurgião, neuroclínico, né? Você vê que eu estou esquecendo os termos, mas enfim, fui no neuroclínico e ele falou assim, Henrique, vamos fazer o exame, enfim. Aí deu que era síndrome de Guillain-Barré. Tive um tratamento, enfim, gigantesco lá, mas graças a Deus estou vivo. Mas se não fosse o doutor aqui ter me alertado, talvez eu não estaria aqui hoje. Você sabe que eu lembro do dia certinho, e sabe aonde que foi que eu matei a charada? Você falou que estava com a ponta da língua meio dormente. Você lembra disso ou não? Eu lembro, porque o Duda me deu uma mostarda que era picantíssima e eu comi e não senti. Eu falei, cara, isso é parte neurológica, parte de osso ortopédico, não dá isso. Você pode ir atrás de um neuro que só ia uma doença neurológica sensitiva. Mas na época você não me contou que tinha tomado a vacina da febre amarela, senão eu já tinha falado que era Guillain-Barré na hora. Na hora. Já na hora, entendeu? Então, mas foi isso? Foi isso mesmo. Eu graças lembro direitinho. Deu graças tudo certo. Tamo aqui. E o neuro, eu tô vivo. Tá vivo. Estamos tomando vinho com transplantador de fígado. Obrigado. E aí, o que eu ia falar com você dentro dessa parte de marca, então, para o médico, que é muito interessante. Você comentou a questão do estudo, primeiro, que é super importante. Essa formação acadêmica é importante. Invista em formação acadêmica, conhecimento, curso. Quanto mais você puder fazer no Brasil, fora do Brasil, conhecimento nunca é demais. Sempre agrega. Sim, total. E você comentou uma outra parte também que eu achei super interessante. Porque assim, a parte do conhecimento, tem muita gente que pode olhar e falar assim, besteira, isso é óbvio. Mas tem muito médico marqueteiro por aí que não faz um bom trabalho. Marketing não é conhecimento, marketing é divulgação. Exatamente. Você precisa se instruir. Sim. E eu sempre falo isso muito para os meus alunos lá no HC. Existem 2 formas de você aprender alguma coisa. Ouvindo alguém que saiba e te orientando e se ferrando. Comigo você não vai aprender se ferrando porque vai ser uma vez só. Então, ou você estuda e nós vamos trocar figurinha, ou, desculpa, você não vai operar comigo. Você não vai. Vai, entendeu? Perfeito. Acabou. É isso. Condição básica. Sim. E eu sempre falo, não saber não é defeito. Sim, claro. Não querer aprender é. Aí sim. Entendeu? Concordo 100%. Eu falo uma, falo a segunda, a terceira. Eu não falo. Acabou. Isso eu concordo com você 100%. Então, essa parte do conhecimento é super importante. Não negligenciar. E a segunda que eu achei muito interessante que você falou, até por isso eu contei essa história, que foi o que faltou comigo do médico, que foi a parte de relacionamento.
eu acredito que é uma parte super Muito importante para a importante. marca do médico, ele receber e não ficar nessa de Exatamente. do trabalho que é por hora, né? Exatamente. Vem um, vem outro, vem outro, vem outro. O termo que a gente usa muito hoje em dia que é a tal da empatia, né? Sim. Você entender o próximo. Então, o que a gente viu acontecer com a medicina em alguns anos de lá para cá, né? Então, entraram os grandes grupos, né? Hoje, convênio é praticamente o que domina a medicina privada, né? O sistema público, apesar de toda a hegemonia, toda, né, a divulgação, ainda é um sistema que tem os seus gargalos, né? Uma coisa é você falar num hospital público de São Paulo, do tipo Hospital das Clínicas ou Emílio Ribas, que são expoentes internacionais naquilo que fazem. Outra coisa é você falar do hospital público de periferia do Rio Grande do Norte, né, de regiões que a gente sabe que o investimento na saúde não é o mesmo. Sim, claro. Entendeu? Então, isso é bastante complicado. Mas essa questão de você ter o conhecimento, de você divulgar o conhecimento do investimento, da marca, de você ter a empatia, de saber entender e transmitir isso é muito importante. Então, aí o que acontece? Entre o serviço dos grandes grupos, que é o que está dominando hoje, ele paga para o médico, nós vamos falar um valor hipotético, que na verdade eu não trabalho com convênio, não sei te dizer. Então, mas ele paga para o médico, ele paga R$70 uma consulta. Ok. Né? O que um médico particular cobraria... Entre 500 e 800, um médico razoável. Entre 400 e 800, uma consulta. Ok. Né? Então pode ser até 10 vezes menos. 10 vezes menos. Então, você entra num ciclo vicioso. Eu ganho mal por consulta, então eu marco 10 num dia. Te atendo em 15 minutos, não olho para a sua cara, peço exames, mando você voltar quando você tiver com exames prontos. É isso. Por quê? Porque eu preciso fazer R$700 em 10 consultas. Para competir com o médico que está fazendo uma. Está fazendo uma. Então, o branding. Totalmente. Eu prefiro fazer uma consulta de 1 hora, explicar tudo, cobrar R$700 Sim. E o meu paciente ficar satisfeito. E ficar bem, né? E ficar bem. Que é o que eu sou importa. resolutivo naquilo que eu me propus a fazer. Com Existem certeza. 2 maneiras de você trabalhar. Eu sempre falo isso, não é errado. Você pode trabalhar na Volkswagen e produzir 1.000 carros por ano e ganhar 7 milhões. E você pode trabalhar na Ferrari, produzir 10 e ganhar 7 milhões. Ganhar 7 milhões. É isso. Entendeu? Exatamente. É exatamente isso. Você precisa ver, achar qual é a sua marca. Sim. Eu sou Volkswagen, eu gosto gosto de sentar, consulta de 1 hora, explicar, cobrar por aquilo que eu estou oferecendo para o meu paciente, entendeu? Então eu brinco e falo assim, hoje eu trabalhei na Volkswagen durante muitos anos. Né? Aprendi a construir, a diagnosticar rápido, a lidar com doença grave, mas hoje eu trabalho na Ferrari. Eu gosto de construir mão a mão, um por um, trabalhar aquele adequadamente, o artesanal, assim, né? dedicação, mas isso é uma forma de trabalhar. E você precisa se achar nesse meio. Falar, olha, eu tenho bons convênios que me dão um retorno legal, que eu consigo trabalhar com alguma qualidade, perfeito. Para de atender consulta a R$7 para marcar R$100 na semana, para poder fazer 700 e achar que senão eu não pago as contas. Sim. Entendeu? Você está jogando contra você mesmo. Sua imagem não fica boa, Não. o paciente não volta com você. Todas as vezes vão ser são 700 consultas por mês novas que você vai ter que prospectar. Cara, eu tenho pacientes meus que me viram minha esposa grávida do meu filho que fez 16 anos. Entendeu? Tem pacientes de 16 anos que o paciente passa comigo, transplantado, cirrótico. Porque aquilo, o maior bem do cara tá na sua mão. Exatamente, dizendo assim. entendeu? Então, se o cara confiou em você uma vez, eu acho que assim, existem ramos, por exemplo, ramo de restaurante, abrindo aqui para você. Muito restaurante é um estudo feito que no restaurante precisa de pelo menos 3 idas para o cara olhar e falar assim, gostei, eu vou começar a vir aqui nesse restaurante. Exatamente. 3. O médico, a gente sabe na primeira. Na primeira. Na minha visão. Se você vai voltar naquele cara... Se não teve empatia, ele não volta mais. Se aquele médico é o que você vai escolher para a tua vida ou se você nunca mais vai ver aquele cara. Entendeu? E eu costumo brincar assim, minha formação eu faço um pouco de gastro, porque eu gosto, mas eu sou um ultra especialista em fígado. Então, minha área é fígado, complicações de fígado, doenças clínicas, cirúrgicas, câncer, transplante, hepatites, né? Que não opera, mas trata clinicamente, né? Mas, às vezes, as pessoas, que nem você, eu tô com um problema aqui que eu tô com formigamento. Pô, peraí, vai, porque então
esse posicionamento, esse direcionamento é quase que uma gestão em saúde mesmo. Total. Né? A direcionamento, você precisa de um cardio, você precisa de um ortopedista, você precisa... Né? Eu costumo brincar e falar assim, que hoje eu sou regente. E toda orquestra precisa ter um regente. Então, precisa de um cardiologista. O cardiologista é esse cara aqui. Precisa de um ortopedista. O ortopedista é esse cara aqui. Mas gestor. Exatamente. É a questão da gestão que você vai aprendendo na saúde. Que é o objetivo de alavancagem de carreira que o médico busca, na verdade, não é? Exatamente. Você pode fazer isso de diversas formas. Sim. Você pode, né? Eu, como estou ficando velho, tô saindo mais da frente de trabalho para gestão. Mas você pode escolher a carreira acadêmica. Sim. Eu quero ser professor, né? Futuramente eu vou quase que meio que migrar só para a gestão e para a carreira acadêmica mesmo, né? Sim. Mas você pode ir trabalhando dentro dessas vertentes que você quer fazer. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que falou, olha, eu não quero ter consultório, eu não quero ter paciente privado, eu vou dar plantão em pronto-socorro, de segunda a sexta em horário comercial. Tá. Beleza. Perfeito. Ele falou, acabou o plantão às 19 horas, eu vou para casa, ninguém vai me ligar, dizendo que está passando mal, porque o paciente é do plantão, é do hospital, não é meu. Caraca. Eu vou lá, eu sou resolutivo, eu sou um bom cirurgião, opero o que precisar, mas deu 7 horas da noite, eu vou para minha casa e acabou, ninguém vai me ligar. O que no particular, por exemplo, você já não consegue fazer, são formas de trabalhar, entendeu? Celular no ativo ali o tempo inteiro. Eu fiz 25 anos de formado esse ano e 23 de transplante. Eu nunca desliguei meu celular. Caraca. Eu tomo banho com o celular na cozinha, no banheiro, eu durmo com o celular debaixo do travesseiro. Né? Porque eu tenho pacientes graves, paciente ligar eu preciso atender, entendeu? Assim, e eu falo isso para todos os meus pacientes. Qualquer coisa, me ligue. Liga. Não me ligue por qualquer coisa. Essa é boa. Entendeu? Entendi. Qualquer coisa você me ligue, mas não me ligue por qualquer coisa. Boa. E eu sou muito pouco incomodado, no geral, assim, por nada. Dificilmente eles me ligam. E tem pacientes que quando ligam eu não atendo, porque eu sei que ele está me ligando por qualquer coisa, que não tem nada de grave. Da postura também do médico, tem pacientes que quando toca eu atendo na hora, porque eu sei, esse cara só me liga quando a coisa complica. Você acaba meio que conhecendo o perfil. Óbvio, né? São anos de convívio, são anos de... Sim, claro. E aí, aí entra uma diversidade de assuntos que a gente poderia entrar nessa questão de relacionamento, mas vamos lá. Porque é muito do objetivo de médicos que eu vejo fazerem o quê? Eles se formam e aí vão para a parte do plantão, pegar uma certa experiência, pelo que eu vejo. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas depois eles vão para uma especialidade. E aí eles passam um tempo ali dentro dessa especialidade até que muitos deles decidem ir para o particular, para atendimento particular. Né? Então a gente conversou sobre a questão de conhecimento, a gente conversou sobre a questão de relacionamento. E qual dica mais você daria para esse médico que hoje está, por exemplo, assim, entrando numa especialidade ou saindo de uma especialidade, ele está dando esse passo de sair de geral e plantonista para conseguir ter pacientes confortável, ter uma boa vida, um rendimento confortável no particular? Hoje, em termos de medicina privada, a gente tem 2 formas de fazer isso, né? Depende do centro onde você está trabalhando, depende de qual é o seu objetivo, e isso são características que você vai ter que identificar da região que você está. Sim. Em São Paulo, por exemplo, você pode se vincular a um hospital de renome. Olha, eu vou trabalhar um período no Einstein, vou trabalhar um período no Sírio-Libanês, vou trabalhar um período no Oswaldo Cruz, vou trabalhar um período no 9 de Julho, que são hospitais que têm um renome, que vão te agregar dentro da sua formação. E até, desculpe interromper, mas qual assim, a nível de dificuldade do médico entrar para trabalhar num hospital desse? Mais concorrido do que residência em faculdade de medicina. Beleza, entendi. Tá isso. Show, Então não é tão... Então a parte do conhecimento tá valendo pra caramba. Tá valendo muito. A parte do relacionamento, não só muito com o paciente, importante, mas entre médicos também tá valendo pra caramba. Também muito importante. Você precisa ter essa visão, né? Exato. Construção de marca, pessoal. Conhecimento, relacionamento, não só com o paciente, mas dentro da própria área Exatamente. Também. E a segunda forma de você fazer isso, essa transição, que foi a transição que eu fiz. Né? Eu trabalhava no Hospital das Clínicas e o meu consultório era dentro do Hospital das Clínicas. Padrão norte-americano. Tá. Você chega de manhã, faz tudo que você tem que fazer no hospital, faz seu consultório privado dentro do hospital, sai de lá e vai para casa. Que é o método norte-americano de trabalhar. Então, eu trabalhei anos assim. 8, 9, 10 anos. Eu tinha meu consultório lá dentro, minha sala, passava o dia no hospital, não ia para consultório privado. Né? E fazia atendimento para o setor de convênios e privados do Hospital das Clínicas. E eu sempre fui um dos médicos que mais teve volume. Que massa.
Mas por quê? Porque eu sento, eu explico, eu tenho conhecimento daquilo que eu estou explicando. Eu não enrolo o paciente. Né? Então, eu sento, explico. Sempre tinha um volume grande. Chega uma hora que eu falei, cansei, eu não quero mais trabalhar com esse volume, vou trabalhar com qualidade, vou largar a Volkswagen e vou para a Ferrari. Boa. Eu chamei todos os meus pacientes e falei, olha, a partir de hoje eu estou indo para o meu consultório privado. Se você quiser continuar sendo atendido por mim, eu vou te dar um desconto, que eu não vou atender nenhum tipo de convênio, eu te dou um desconto e continuo te atendendo. Se a sua escolha for continuar no convênio do Hospital das Clínicas, porque você quer ficar usando o seu convênio, eu vou te indicar um médico para te acompanhar. Rapaz, mas nessa hora o cara olha o benefício de estar com você e o bolso. Aí o bolso não vale nada nessa 80% dos hora. pacientes foram para o meu consultório privado. Você. Eu enchi meu consultório de pacientes privados de um mês para o outro. Com certeza, porque por exemplo, eu ia olhar e falar assim, cara, minha saúde, que é uma eu construí uma marca, uma identidade. Exato. E a partir daquele momento eu mudei a minha forma de trabalhar. Sim. Entendeu? Cara, você transparente, de um mês para o outro, 80% dos meus pacientes me seguiram. Entendeu? E aí a gente estudou mercado, eu vi como que estava o valor de uma consulta média. Vou te dar exemplo, assim, não lembro, na época isso faz 12 anos praticamente. Sim. Mas vamos lá, valores de hoje. A consulta custava R$400, eu fiz 50% de desconto para os pacientes que fossem do Hospital das Clínicas. Tá, que hoje é o triplo do que o cara ganha no convênio. Eu ganhava 25 na época, pagava um convênio bom de São Paulo. Já era triplo. Eu tripliquei o meu ticket médio e aos poucos eu fui aumentando o valor da consulta até chegar em R$400. Sim. E isso aí eu vejo que na época, entendeu? Na área da saúde, quando a gente fala dessa questão de marca, eu vejo muito claro o seguinte: muitos médicos acabam buscando assim, vou me posicionar na rede social, no Instagram, enfim. É importante? É importante. Legal. Não tira o mérito, você precisa ser conhecido. Claro, é importante. Mas nunca vai superar, na minha visão, o boca a boca. Para a área de saúde, o boca a boca é o que é consistente. Sim. Ponto. Então, assim, é a indicação. Eu preciso de um médico bom. Quem? Vai no André. Sim. Entendeu? Eu não vou pegar no Instagram, isso aqui parece que é bom. Entendeu? Então, eu sempre brinco e falo, né? Na minha época, você queria um chaveiro, você ia nas páginas amarelas. Não é? Hoje você vai no Google, você vai no Instagram, você vai, né? Você coloca isso. Então, assim, o médico precisa se expor. Sim, total. Ele precisa ter essas ferramentas. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, na saúde funciona do mesmo jeito. Né? Mas este posicionamento da sua marca dentro da onde você vive, né? Porque uma coisa é falar isso para você, morando em São Paulo, trabalhando no Hospital das Clínicas, no Oswaldo Cruz, no Einstein, no Sírio, na USP, sendo um dos supervisores do Emílio Ribas. Então, assim, eu tenho uma exposição grande, né? Sim, é muito fácil eu falar isso para você. Aí o cara que está recém se formando, como que ele vai se posicionar? Né? Então, é isso, ele precisa ter um diferencial. Qual que é o diferencial dele? Cara, eu tenho conhecimento técnico, então... o conhecimento é a única coisa que nunca vão poder roubar de você. Total. Podem tirar seu dinheiro, seus tudo. bens. E você faz tudo de novo do dia para o outro. Entendeu? E você precisa saber lidar com as pessoas. Não adianta você ser muito bom, eu conheço diversos médicos que são muito bons, só que não consegue ter essa interação. Não consegue, não adianta, é difícil, entendeu? É difícil. Então você precisa ter conhecimento e saber ter essa interação. E não é simples. Se fosse fácil, não é fácil. É trabalho de formiguinha, é no dia a dia, né? Foi o que eu falei, eu estou com 25 anos de formado e ainda estou construindo a minha marca. Minha marca está sendo construída todos os dias, né? Sim. Eu já mudei de logomarca 2, 3 vezes, já mudei de consultório 5 vezes. E tudo isso, assim, parece que não, mas você estava acostumado aí naquele prédio. Quando você muda, isso tem trabalhos demonstrando que você perde pelo menos 20% dos seus pacientes quando você muda de endereço físico. Sim, entendeu? Com certeza. Quando você para de ter convênio, você perde, entendeu? Então, não é tão simples. E tudo isso é uma construção. Sentindo aonde você trabalha, qual que é o perfil de paciente. Então, às vezes é preferível, por exemplo, você baixar o preço da consulta particular, que nem eu te falei, para fidelizar o seu cliente. Entendeu? Olha, não atendo mais convênio, mas eu vou te dar um desconto. Ok, você tem Unimed? Ótimo. A Unimed eu te dou 50% de desconto na consulta. E ainda o retorno eu não cobro.
Que, na verdade, ele está fazendo consulta por 200, 2 consultas por 200. Sim. Eu acho que é bem razoável. Você gasta mais para comer pizza do que para... Entendeu? Com certeza, Só que você ganhava 75 da Unimed. Sim. Você triplicou seu ticket médio. Já tá muito melhor, já muito tá muito mais fácil. Entendeu? E isso que você falou, esse diferencial, principalmente da construção de marcas, é muito interessante por conta do seguinte. Hoje, por exemplo, dentro da área da medicina, se você quer buscar... É porque na tua época era outra coisa lá. É muito diferente, lógico. Se você fosse buscar um conhecimento específico, você tinha que achar um livro. Não. Você tinha que achar algo... E um trampo absurdo para você achar aquilo. Gigantesco. Hoje o cara dá 2 cliques ali no Google, ele levanta todos os artigos, ele já lê... tem tudo, lê facinho, lê tranquilo, acha às vezes um curso de um médico também Exatamente. top, acha bastante coisa. Hoje o conhecimento ele é muito mais acessível. Muito mais acessível. Então isso aí, eu falo e eu sou muito sincero nesse ponto, é que assim, o médico que hoje não tem conhecimento é porque ele é folgado na minha visão. Acomodado. É isso, o cara é acomodado, o cara é folgado. Porque tá a poucos cliques e muita coisa gratuita ali pro cara ler. Né? Então, se o cara tá apanhando conhecimento, é porque ele é folgado. Simples. O outro ponto das marcas que criam o diferencial, além do conhecimento que está acessível para todo mundo, na minha visão, é simplesmente o quê? Relacionamento. Isso você tocou super bem. Porque esse tato com o cliente, olha as ideias, com o paciente... Que é um cliente. A gente tem a tendência cada vez menos chamar de paciente, chamar de cliente. Existe essa vertente na medicina já. Não sabia, não. Eu tento ter tato falando isso, porque daí é psicólogo que é paciente, é isso que é aquilo. Mas enfim. E aí o que acontece? Esse relacionamento, então, com o paciente é um diferencial, que em todos os outros ramos a gente chama de o relacionamento com o consumidor. Exatamente. E a experiência que você leva para ele, desde o momento em que ele pisa na tua clínica, ou que ele pisa dentro do hospital e até chegar em você sentado na tua mesa e até ele conversar com você, tudo é uma experiência. Exatamente. Tudo é muito bem pensado. Inclusive, tem um cliente meu que ele é arquiteto hospitalar. Existem especificamente para isso. Para poder pensar assim, qual que vai ser o relacionamento do cara desde a hora que ele entra? Da entrada dele, da recepção, de como ele vai ser atendido, de como, entendeu? E realmente é isso. Você lembrou uma coisa que eu tenho uma história que eu conto que essa é espetacular. Então, vamos lá. Lembrei de uma muito boa. Um colega me convidou para fazer um ambulatório com ele num hospital lá em Porto Médio, em São Paulo, tal. Ele falou: olha, eu tô precisando de um cirurgião experiente para me ajudar, porque você só eu e mais um, você não me ajuda? Eu falei: fulano, você sabe que eu não atendo mais convênio, mas você é meu brother, eu vou te ajudar. Sim. E eu tinha que fazer um ambulatório de convênio, que na área médica, quem sabe vai entender o que eu estou falando. Ok. Marcavam 20 consultas numa tarde para mim. Só eu e eu tinha que dar conta. Mas tranquilo, você tem experiência, a gente ia e tal. Aí entrou uma família, eu lembro direitinho, era o pai, a mãe e a filha. Mas eles entraram, mas com calhamaço de exame desse tamanho, assim, sem brincadeira. Acho que o ultrassom de abdômen ele tinha uns 25. Ele tinha umas 15 tomografias, umas 3 ressonâncias magnéticas. E ele começou, falou, sabe, o cara, ele já entrou mal-humorado na consulta, porque a esposa e a filha obrigaram ele a vir. Nossa. Aí eu... Beleza. Tá bom, o cara beleza. já não entrou. Não, eu falei, bora lá. E isso é uma coisa muito importante. Aprenda a escutar. Sim. A gente fala, e aprenda a direcionar. Porque quando eu nasci, não, meu senhor. Eu quero saber, entendeu? Quando eu nasci, não. Não foi isso que te trouxe aqui, não foi? Beleza, então vamos esmiuçar o que te trouxe aqui. Legal. Aí ele começou, porque eu tenho uma dor abdominal que vai e que volta, e que piora quando eu faço esforço físico, e que melhora quando eu repouso. Ok. O senhor trabalha com o quê? Não, eu sou pedreiro. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos operar sua hérnia umbilical? Ele parou, olhou. Oxe. Como você sabe que eu tenho uma hérnia umbilical? Falei, a história do senhor de quem tem uma hérnia umbilical. Fica de pé e levanta a blusa. Ele ficou de pé e levantou a blusa, tinha uma hérnia umbilical. Falei, nossa. Ele olhou e disse, doutor, nunca ninguém me examinou. Eu chego no médico, eles pedem ultrassom, tomografia, ressonância magnética, e nunca ninguém botou a mão em mim. Só para mandar o nunca cara me escutou assim, o que eu sentia. Olha que eu falei, isso é típico, essa dor intermitente que de quando faz esforço, uma dor inespecífica, dor na boca do estômago, às vezes pode ir para as costas. Isso é típico de hérnia umbilical. Eu falei, não acredito, doutor. Eu falei, acredite, vamos operar a sua hérnia umbilical que você vai ficar curado. Nossa. Às vezes não queriam escutar o cara não, por causa da profissão dele, ou porque era ele já chegava mal-humorado, já queria dar kick no paciente, ele já estava mal-humorado porque já tinha passado em 25 médicos. E quanto tempo levou para você ouvir o cara?
1 minuto e meio. 1 minuto e meio para você só ouvir o cara e falar, isso aqui é a história dele. Tem uma outra história muito legal. Eu fazia ambulatório de câncer e a gente via muita tomografia e ressonância. Sim. E eu sempre tive muita facilidade com imagem, tecnologia, até hoje, né? Eu gosto de tecnologia e tal. E aí chegou um aluno meu que hoje é um cirurgião brilhante e tal. Ele chegou assim com uma ressonância magnética, abriu a sala e falou assim, adivinha o que é isso? Eu parei o que eu estava fazendo, olhei e falei, isso é uma área de fígado normal no fígado com esteatose, gordura no fígado. Porque parece um pseudotumor. Ele olhou para mim assim, não brinco mais, baixou, foi embora. É isso. Não brinco mais. Não brinco mais. E ele achou o máximo, porque ele tinha visto, assim, tinha laudado como um pseudotumor, não sei o que lá, e depois a possibilidade de ser uma área de fígado normal, no fígado esteatose, porque é característico, uma lesão específica no centro do fígado, você vê gordura ao redor e tal, então... Aí ele falou, adivinha o que é? Eu falei, um fígado normal, no fígado esteatótico. Não brinco mais, virou as costas e foi embora. E a pergunta é, quantas dessas você já viu pra você chegar nessa Foram hora? 450 por ano durante 7 anos. Nó. A conta não me ajuda, mas é muito. Mas é muito. O tempo todo, experiência. Então, a gente tem uma reunião de terça-feira de manhã no Hospital das Clínicas que vai um cirurgião, vai o clínico, vai o radiologista, vai o patologista. Eu orientei uma tese de doutorado que essa foi bem interessante. Na época que a lista de transplante era por critério de gravidade, não era por critério de gravidade, era por critério de cronológico, né? Então o paciente tinha um tempo de espera longo na fila. Então a gente pegava os 10 primeiros da lista de transplante, fazia 2 ultrassons com médicos especialistas em fígados distintos, fazia tomografia de abdômen com contraste, ressonância magnética de abdômen, transplantava, pegava este fígado, dava na mão do patologista e falava, olha esse nódulo e me diz que nódulo vocês acham que é câncer. Então o ultrassonografista falava, eu acho que esse aqui é câncer, ou a tomografia falava, eu acho que esse aqui, o da ressonância era esse aqui e da patologia esse aqui. A gente tentar casar e ver qual que era o melhor método para fazer diagnóstico pré-transplante. Né? Pô, puta experimento legal, tal. E aí que a gente descobriu que acima de 1,2 centímetros até 1,4, a ressonância magnética é melhor que a tomografia. Caraca. Acima de 1,4 até 1,8, a tomografia, o ultrassom e a ressonância magnética eram comparáveis. Então, acima de 1,8, você podia fazer um ultrassom que ia dar... E abaixo de 1,2, nem o patologista com o fígado na mão conseguia definir se era câncer ou não. Entendeu? Podia ser um nódulo benigno, um câncer bem diferenciado, que é um câncer bem pouco agressivo, ou um nódulo de regeneração, que é quase um pré-câncer, digamos assim. Entendeu? Sim. Mas isso é o quê? Experimentação. Tempo, entendeu? Assim, muita coisa. Né? Cara, tempo com a bunda na cadeira. Tempo com a bunda na cadeira. E pensando, né? Pensando o tempo todo. Né? Pensando o tempo todo. Caraca, que coisa louca. Então, beleza. A gente acaba vendo que a experimentação, a experiência, o estudo, o relacionamento, tudo isso ajuda muito o médico a ter uma carreira que vai alavancar, que vai crescer. Sem dúvida. Você não vai virar um bom cirurgião operando um paciente atropelado por ano. Não, nunca. Então, se você quer ser um cirurgião de trauma competente, você vai para um hospital que opera 10 por dia. Sim. Faz a sua formação e vai trabalhar. E deixa eu tirar uma dúvida com você, André. Hoje a gente vê, enfim, no mercado acabam se formando muito mais médicos do que na sua época de formado. E dentro da sua visão hoje, para um médico poder crescer na carreira dele e tudo mais, é indicado que ele faça igual a você, por exemplo, tipo uma ultra especialidade, ou que ele tenha algo não tão generalizado, mas meio generalizado, assim? Ou entra muito do objetivo de cada médico também? A gente tem que analisar isso como gestor e não como médico. Ok. Nós vivemos num país onde a gente tem uma série de deficiências. Sim, eu só vou te justificar o porquê da minha pergunta, mas assim, para o pessoal poder entender, casando nessa questão de marcas por conta do diferencial. Exatamente. Porque se o cara ele vai chegar um geralzão, igual todo mundo, ele não tem destaque, ele às vezes não consegue... Existem vários fatores, mas às vezes ele não consegue ter o destaque que ele deveria dentro do mercado que tem uma concorrência gigantesca. Exatamente. Então, será que ele tem uma ultra especialidade ali, isso é um diferencial muito grande, ele consegue alavancar a carreira ou aí vai a sua resposta, entendeu? E a gente está falando, então a gente tem, né, um país muito díspare de necessidades, né? Sim. Então, você quer trabalhar em São Paulo, se você for médico generalista, você não vai fazer nada. Uhum.
Você vai trabalhar em serviços periféricos, você não vai conseguir entrar num serviço de ponta para ter uma remuneração adequada. Entendeu? Eu quero trabalhar num centro onde existe uma deficiência de atendimento. Eu sou gastrocirurgião, mas eu vou fazer gastroclínica, porque não vai ter cirurgia o tempo todo. Então, ok, tranquilo. Eu vou trabalhar como médico de família. Ok, tranquilo. Né? Eu vou trabalhar, eu gosto de pacientes que precisam ir para diálise, eu vou ser nefrologista. Ótimo. Aonde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar no interior do Amazonas. Tem aparelho de diálise lá para você ser nefrologista? Então, um estudo de mercado. Você precisa fazer um estudo de mercado, mercado, uma análise clínica, exatamente, do que, onde e por quê. Sim. Eu quero ser ótimo. Aonde eu vou exercer? Eu posso exercer isso? Né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante para você poder ter a sua marca, entre aspas. Sim, né? Não adianta você ser que nem eu, ser um ultra especialista em fígado, faço transplante de fígado, vou trabalhar na comunidade ribeirinha da Amazônia, atendendo o que vai chegar. Vai chegar hernia umbilical, hernia inguinal, não vai chegar pacientes com problema de fígado grave ou que tenham um câncer de fígado que eu consiga operar nessa localização. Então, você precisa ter em mente isso. Às vezes, uma formação mais direcionada pode te dar uma especialização que pode te dar um posicionamento de mercado que seja mais eficiente do que você ser só um generalista. Né? Mas o que a gente tem visto hoje na área médica, o que tem acontecido, que isso tem deixado a gente bastante preocupado. A residência médica é uma fase de formação. Sim. Que é difícil, não é fácil. Eu só vejo o pessoal reclamando no Instagram. Exatamente. A residência não é fácil. Né? Você pega hoje, você pega hoje, por exemplo, um médico de família no programa Mais Médicos. Acho que, se eu não me engano, o salário inicial é entre 12 e 14 mil reais. Tá? Ele vai trabalhar em horário comercial, que ele trabalha 8 horas por dia, atendendo a comunidade. Beleza, vai fazer uma medicina básica, tranquilo, ele vai ter uma boa remuneração. Um residente, ele trabalha 60 horas, no mínimo 60 horas semanais. Caraca. E a bolsa de residência hoje aqui é R$ 3.400, difícil, R$ 3.600. Difícil pro cara. Difícil sustentar. Né? Imagina, você tem família para sustentar, você é casado, tem filho, com R$ 3.600. Você não consegue sustentar, você vai ter que dar plantão fora, você vai se matar de trabalhar, que já é puxado. E às vezes o cara deu sangue para entrar na medicina com aquela promessa de que olha, eu estou me dedicando, mas é uma profissão onde eu vou ser reconhecido, que é o que a gente espera. E quanto tempo de especialização geralmente tem? Mais 3, 4? Vai fazer uma especialidade cirúrgica, por exemplo, eu fiz transplante, fiz 2 anos de cirurgia geral e 2 anos de transplante. 4 anos? Minha esposa fez cirurgia plástica, são 2 anos de cirurgia geral, mais 3 de cirurgia plástica, são 5 anos. É outra faculdade. É outra faculdade. Que o cara, novamente, não está recebendo. Exatamente. São 10 anos de estudo. O médico entra no mercado de trabalho muito tardiamente. Ao ponto que hoje, se você fizer um curso de estética, em qualquer cursinho aí de universidade, faculdade, não sei o quê, e falar que você é um... Isso se você fez, médico, né, na faculdade. A gente está partindo para esse posto, né? E que você fala que você é um médico de trabalho com estética, né? E esses R$ 3.600 ele faz numa tarde, num dia. Então... Para que fazer residência? Eu recebi um documento essa semana retrasada que eu fiquei assustado. Dia 16/6/2023 foi publicado no Diário Oficial descredenciamento de residências médicas no Brasil. Caraca! Porque não houve procura durante 2 anos para a especialidade. Meu Deus! Falta de busca para especialização. Falta de busca para especialização. Tipo assim, eu vou fazer dinheiro em plantão, vou fazer dinheiro ali num como curso de estética, geral. Faço um curso de estética, faço um curso de especialização online para dizer que eu fiz um curso de especialização online de, sei lá, terapia intensiva, cardiologia, né, qualquer coisa. Para que fazer residência? Que são 2 anos trabalhando... Entendeu? Então, assim, 2 anos a gente está chutando baixo ali pelo que você falou, né? Então, você cria um ambiente desfavorável. Nossa, A verdade é essa. Você cria uma... A gente tem... E, assim, é a tempestade perfeita, né? Muitas faculdades de medicina. Nossa, é isso aí. Profissão pouco valorizada. Para que se especializar? Vamos fazer um TikTok que dá mais dinheiro do que eu fazer residência. Caraca, não tinha pensado por esse lado. É a tempestade perfeita. Eu não tinha essa visão. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 10 anos.
Eu confesso que eu fiquei assustado agora, viu? Porque antes eu já tinha aquela visão de, por exemplo, de encontrar médicos, já tinha essa visão, porque aconteceu comigo, de encontrar um médico que às vezes não se relacionava bem, ou encontrar um médico que não era capacitado, porque eu já ouvi inúmeros relatos. Mas você ia em outro, você tinha outras opções. Né? Então. Você tinha outras possibilidades. Se eu não estou encontrando aqui, eu vou para São Paulo, eu vou para Curitiba, eu vou para Porto Alegre, eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para, sei lá, entendeu? Você ia atrás de um especialista que você... Né? Sim. Mas e daqui 10 anos? Caraca, daqui 10 anos que talvez não tenha. Não está tendo procura, não está tendo interesse. As pessoas não sabia desse movimento. Cuidar de doente dá trabalho. Deve ser a coisa que mais dá trabalho, inclusive. Cuidar de cliente, não. Caraca. E aí, então, por exemplo, pode ser um grande diferencial para o médico hoje ele investir sem dúvida nenhuma. Nessa ultra especialização daqui 5 anos o cara tem a visão de longo prazo, ele tá nadando colher no o oceano fruto. azul. Exatamente, ele vai colher os frutos daqui para frente. É um investimento, é igual um investimento na bolsa, igual Sim. você investir em criptomoeda, você nunca investe para 2 anos, você investe para daqui 10 anos. Entendeu? Porque uma hora o corpo cansa, você não vai conseguir viver de plantão pro resto da vida. Claro. Passar a noite acordado, final de semana, né? Dá trabalho, é trabalhoso, né? Requer muita disposição e treinamento, né? Sim. Eu costumo brincar e falar assim, 70 horas acordado, vai tranquilo, porque eu já fiz várias vezes. Nossa. Então, meus alunos falam, doutor, mas cara, ninguém levanta e corre uma maratona. Sim, claro. Você dá os primeiros passos, corre 5 km, 10, 22, depois você vai para maratona, depois entendeu? Você vai. Eu não comecei ontem, eu estou fazendo isso há 25 anos. Caraca. Entendeu? É todo um condicionamento, né? É diferente, né? Você ficar 10, 12 horas em pé num transplante de fígado, sem comer, sem beber, sem fazer xixi. Nossa Senhora. É, difícil, viu? Então a gente vê alguns pontos aqui para o médico ter a chance dele conseguir construir uma marca, conseguir construir uma carreira legal, certo? Se a gente fosse olhar agora, então, assim, porque existem vários pontos dentro da marca que a gente pode olhar para ele fazer, para ele, né, ter o direcionamento dele. Então a gente falou de conhecimento, a gente falou de experiência, a gente falou de relacionamento também, que é super importante. Teria mais algum ponto que você adicionaria? Porque eu penso em outros, por exemplo, quando a gente fala no termo do branding, né, que a gente fala que são ponto de contato com o cliente. Por exemplo, isso é um termo que a gente usa muito, assim, onde o meu cliente pode me ver, ele pode me reconhecer, Exatamente. Que ele vai se transformar em um cliente fidelizado e tudo mais. Então, por exemplo, o médico que às vezes ele faz ações beneficentes ou ações sustentáveis, ou às vezes ele tem algum outro tipo de ação em que ele possa alavancar a imagem dele, que ele possa ser mais visto. Fora TikTok e tudo mais, né? Falando de uma coisa um pouco mais profissional, digamos assim. Exatamente. A gente está falando de um ponto mais offline, de um ponto mais tradicional, dizendo assim. Mais tradicional. Eu acho que essa questão de você humanizar a figura do médico. Né? Então, as pessoas... Eu brinco e falo assim, até ontem a gente estava comentando sobre isso. Quando eu cheguei na faculdade, eu só usava branco. Aí, quando eu fui para o HC, eu trabalhava social, gravata, avental do transplante de fígado, crachá no bolso, né? Hoje eu trabalho sem avental, sem gravata, ainda mantenho o social. Eu não vou no hospital de calça jeans porque eu sou das antigas, eu acho uma falta de respeito você ir ao hospital trabalhar de calça jeans, mas eu vou social trabalhar. E aí, às vezes, eu estou andando por São Paulo, que eu trabalho no Eixo Paulista, né? Que são os grandes hospitais ali do Eixo Paulista, e eu vejo os mais novos de gravata, avental, crachá. Fala, pô, bonitinho. O tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. Bonitinho, mas o tempo passa. Então, assim, você humanizar essa questão, você é um ser humano como total. Eu costumo brincar que na minha profissão eu sou muito mais super-homem do que Clark Kent. É difícil eu estar de Clark Kent. Hoje aqui eu estou de Clark Kent. Exatamente, então, mas o Superman. É exatamente o que você falou. Então, você participar de outras coisas. E às vezes o tempo do médico é uma coisa muito escassa, né? E você conseguir se dedicar a outras situações como essa, por exemplo. Mas quem me conhece sabe, eu sou um pai muito participativo, né? Legal. Meu filho é um atleta profissional de natação, eu vou a todas as competições. Ele é bom, hein? Obrigado. A minha filha é bailarina, eu vou a todas as apresentações de balé. Né? Teve um ano que a escola de balé pediu para mandar um vídeo de você fazendo um passinho de balé com seu pai para o Dia dos Pais.
Eu incorporo, eu danço balé. E leia. Não tem problema. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim, entendeu? É. Então, assim, e é engraçado porque assim, as pessoas veem isso, né? Isso é um diferencial, Então, assim, porque os entra amigos na dos meus questão dos filhos, os valores. amigos das minhas filhas, famílias, falam, pô, eles são médicos, em casa os dois somos médicos, cirurgiões, né? Sim. Então, eles são médicos, são profissionais, né? Trabalham em São Paulo, vem pra cá, volta naquela correria o tempo todo, né? Morando em Maringá, trabalhando em São Paulo, consultório Sim. aqui, consultório lá, tal. Mas a gente vai à festa junina, a gente dá risada, a gente bate papo, a gente é gente como a gente, não tem... Isso é né? maravilhoso. Eu escutar sou, isso. sou O nariz empinadão. fudidão, né? Eu já falei fudidão, assim, às vezes as pessoas que me veem aqui na rua, eu tô de bermuda, camiseta e E chinelo no tranquilo. pé. É. E, cara, e qual o problema, entendeu? De eu Nenhum. estar de bermuda, camiseta questão e chinelo no pé. humanizada. Exatamente, entendeu? Questão Não é humanizada. isso que vai fazer de você o melhor ou um pior médico. É. Entendeu? Exato. Não é isso. Não é isso. Você não quer vender uma aparência. Você constrói uma identidade. Você não vende uma aparência. Perfeito. É porque onde de gravata e terno e... Que você gera muito mais Nossa, que eu autoridade sou- que você é o melhor do mundo. Não, é isso, exatamente. E, inclusive, você citou pontos extremamente interessantes dentro do ponto do branding, da parte de diferencial. Porque a gente acaba vendo o quê? Muitos médicos engomadinhos. Sim. Né? Inclusive, né? Talvez a audiência possa me criticar, mas eu vi já médicos com especialidades que estão no TikTok e tem, assim, 3 milhões de seguidores, 2 milhões de seguidores, mas o que o cara tá fazendo lá é uma graça, sendo bem sincero. Ele tá fazendo graça. Tá fazendo graça. Tudo bem, tem 2 milhões de foi seguidores. a forma que ele se apresentou, de se posicionar. dele, Perfeito. Beleza, tudo mas bem. a gente fala do médico que ele tá no TikTok. Que quantos desses 2 milhões se transformaram em pacientes efetivamente? E aí o Quantas médico... paradas cardíacas ele já atendeu e reverteu? Exato, e aí você vê o E médico... a hora que você tiver uma doença grave, você vai nele ou você vai querer procurar uma Você pessoa vai na que nem indicação. eu? Exatamente. E aí você vai ver, o cara, por exemplo, eu tenho um alto número de seguidores, eu tenho isso, tenho Pô, aquilo. super legal. Beleza, que bom. mas e a conversão que você tem? Entendeu? Né? E a conversão de todos esses seguidores e o trabalho que você faz, como é que é? Como é que é? Assim, esta conversão, né? Porque uma coisa é você colocar o paciente sentado na sua frente. Então, qual que é o seu índice de conversão? Chegam 100 no meu consultório, mas só 10 voltam. Opa, 10% é um cuidado. Entendeu? Alerta vermelho. Então, exatamente. Então, você precisa ter esse tipo de análise. Isso faz parte da gestão. Faz Você parte da precisa, gestão, né? O médico precisa ter essa questão do conhecimento da gestão. É? Né? Então, como que eu preciso trabalhar? Gestão, cara. Como que eu preciso... vou te dar um exemplo simples, né? Que quando eu assumi o centro cirúrgico do Emílio Ribas, nós comprávamos Gaze, que é aquele curativinho que você faz. Sim. A Gaze, ela tem um marcador radiopaco. Porque se você esquecer dentro do paciente, você faz um raio-x e você vê o marcador. É segurança do paciente. Isso. Caraca! Entendeu? É segurança do paciente. Só que você tem Gaze sem marcador radiopaco. É mais baratinho. Só que o hospital comprava Gaze radiopaca para o hospital inteiro. Aí eu falei, não, gente, como assim? Vocês compram o hospital inteiro? Não precisa. Gaze radiopaca é para o centro cirúrgico. Curativo em enfermaria, curativo no pronto-socorro. Cortou a mão, cortou isso. É Gaze normal. Gestão. Sabe qual que é a diferença de preço de uma para outra? Uma custa 19 centavos, a outra 3,20. Só que você faz isso vezes milhões. Para um hospital, num mês eu economizei R$8.000. Pronto. Para o hospital. Pronto. Simples, conhecimento técnico, sabendo que Gaze radiopaca precisa ser só no centro cirúrgico e conhecendo a estrutura hospitalar. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, todo o insumo de centro cirúrgico é o que assino no Emílio Ribas. Então, precisa comprar, legal. Coisas simples, mas você fala, mas por que ninguém nunca pensou nisso? Quando você vai entubar um paciente para colocar uma via aérea definitiva, você usa uma cânula. E essa cânula tem numeração. Então, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Né? E aí, o hospital comprava lotes de 5,5 a 9. Mas existe uma certa porcentagem. Uma curva de Gauss. Sim. Qual é a maior utilização? Entre 6,5, 7,5 e 8. Beleza. Então me deixa 5, 5,5, 5, 9, que são as maiores, e o restante você compra 6, 6,5, 7,5 e 8. Acabou. Mais 8 mil de um mês para o outro de economia no centro cirúrgico só fazendo a gestão de material. Caraca. Não, entendeu? Impressionante.
E aí tem uma outra história bastante engraçada. Manda. Eu participei de um concurso no Brasil em 2007. 2007? Foi 2007. Estamos em 2000, não, foi 2013, 2014. Eu estava em casa, aqui em Maringá, uma amiga me ligou e falou, você está sabendo que vai ter um concurso para jovens médicos, tal, que eles estão atrás de projetos de pesquisa e eles vão bancar o projeto de pesquisa para quem ganhar o concurso. Você não quer pensar em alguma coisa? Falei, olha, eu vou pensar em alguma coisa, tal, não sei o que lá. Aí eu estava em casa, minha esposa falou, quem que é? Falei, o pessoal do Hospital das Clínicas me ligou que vai ter um concurso aí, você não queria escrever alguma coisa, tal, mas você pensou em alguma coisa? Não pensei em nada. Mas depois eu vou dar uma olhada. E saí, beleza. Fui tomar um banho, saí do banho, escrevi, coloquei no computador e mandei. Tchau. Primeiro lugar no Brasil. Toda a minha tese foi desenvolvida em cima desse material que eu escrevi. Aí minha esposa falou assim, cara, eu vi, você entrou no banho e saiu. Refletiu ali rapidinho. Mas por quê? Porque é um assunto que, assim, é uma medicação que eu uso desde 1999. Pô. É um assunto que eu domino de cabo a rabo, que é hemorragia digestiva alta em paciente cirrótico. Que eu conheço tudo. Eu falei, qual que é o grande problema hoje? Essa medicação ela tem que ser usada na veia. Ótimo, perfeito. Só que às vezes o paciente tem que ficar 15 dias em casa, no hospital internado, para tomar a medicação. Sim. Porque é obrigatório. Falei, e se a gente fizesse o paciente respirar a medicação igual bombinha para asma? Eu posso mandar esse paciente para casa sem precisar de veia, respirando a bombinha para asma. Eu fiz toda a minha tese em cima dessa teoria em porco e comprovei que a biodisponibilidade da medicação é a mesma você colocando o paciente respirar a medicação. E se a empresa produzir, eu vou ganhar royalties da medicação. Caraca, não. Parabéns. Não tem mais o que Entendeu? falar. Parabéns. Assim, já existia, já tinha. Sim. Eu falei, mas qual que é o gargalo? Inovação. Inovação. Se a gente fizer diferente, se a gente fizer uma maneira fácil do paciente administrar, em vez de pegar, furar a veia, não sei o que, ele respirar. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque você teve um pensamento genuíno da tal da inovação. Porque muita gente acha que a inovação tem que ter tecnologia, etc e tal, mas na verdade inovação é uma coisa, é pensar no bem de quem está usando. Como facilitar a vida de quem está usando isso aqui. Eu falo uma frase todas as vezes, para de se preocupar com o problema e se preocupa com a solução do problema. Pronto. O problema já está aí. Pronto. No final da R2 de cirurgia, a gente tinha que apresentar um trabalho de encerramento de curso, como um TCC que as outras faculdades fazem. E minha esposa estava terminando de trabalhar, lógico, a gente estava imprimindo, tal, não sei o quê. O último dia tinha que entregar no dia seguinte. Aquela loucura, tal, acabou a tinta da impressora. Meu amigo. Aí, 3 horas da manhã, fomos rodar supermercados 24 horas em São Paulo para conseguir a tinta da impressora. Fomos no primeiro, não tinha. Fomos no segundo, no terceiro, a hora que a moça falou, não tem. Que ano que era isso? Só pra galera contextualizar. Eu terminei a geral em 2000. Isso foi 2000. 2000. Beleza. 2000. Okay. No terceiro lugar, eu falei assim, me dá uma impressora nova. Matou. Fui pra casa, imprimi o trabalho. Eu não ia num quarto supermercado para ir atrás de uma tinta que já era o terceiro. Que não ia ter. Você entendeu como assim? É diferente você focar na solução do problema e ficar sofrendo com o problema. Sim. E nesse sentido, eu sou muito rápido em solucionar problema. Total. Muito rápido. Que coisa boa. Entendeu? Eu tenho uma visão muito lá. Mas entendeu? isso aí é essencial, porque eu vou te falar. Tem um seguidor meu lá, ele é um menino e ele faz ensino médio, moleque super gente boa. Ele falou assim, Henrique, eu quero inovar. Me passaram um trabalho aqui na escola que eu quero inovar uma marca. Aí ele falou, eu tô pensando em casar com inteligência artificial e não sei o que e tal. Eu falei, cara, pra quê? É o exemplo que você deu. Pra quê, cara? Inovar? Você não precisa da inteligência artificial, você não precisa disso, você precisa daquilo. Você precisa simplesmente assim, como que eu vou levar uma solução mais rápido, mais fácil e talvez até mais barato. Mais barata, ou sem muito sacrifício. Mais assertiva, sem muitas complicações. Pro cara, acabou. Exatamente. Então entendeu? Isso é muito bom. Às vezes só de simplificar um fluxo. Sim. O acesso. Às vezes a dificuldade está no acesso. Entendeu? Eu sei como funciona, mas como eu chego até lá? Uhum. Entendeu? E às vezes é exatamente isso. Você simplificar o acesso já é uma baita inovação.
E para a gente poder fechar até aqui, a gente falou da questão de você... Eu até comentei da rede social, quantos seguidores você tem, quanto... Eu tenho muito pouco. Não, mas não falando de você, mas falando do pessoal que está investindo e está querendo fazer e tudo mais. Acho que é até interessante para os médicos que estão vendo poder deixar claro que não importa quantos seguidores você tem, não importa a rede social, essas coisas, o que importa é o que a gente comentou aqui hoje. O conhecimento que você tem, os relacionamentos que você tem, o tempo de experiência que você vai ter. É isso que vai ajudar a alavancar. Se o médico hoje está preocupado em pagar um social media para fazer uma postagem bonita, isso e aquilo, nananã, eu garanto, não vai dar certo. O cara tem que ter isso aqui que a gente está conversando e ele transparecer isso genuinamente na rede social. Ele tem que ser transparente, exatamente. Se o cara vem aqui na frente da câmera, terno, gravatinha, bonitinho, vai ler o roteiro ali que o social media fez... Mas dinheiro não dá conta do lixo. recado? Dinheiro no lixo. Tá investindo dinheiro no lixo. Dinheiro no lixo. Agora, se eu garanto para qualquer um que está vendo, se o médico vem aqui e faz bonitinho, vestidinho, lê roteiro e joga um vídeo, e no outro caso a gente tem você se filmando ali no balé, se divertindo com a filha, mostrando seus valores, porque sua família é um valor gigantesco importantíssimo. Mostrando seus valores, sua personalidade, sua autenticidade, eu garanto que isso vale muito mais. Vale muito mais. Então, em vez do médico estar gastando com social media, tráfego pago, etc e tal, o trabalho mais simples do cara, gestão da marca dele, mostrar quem quem seus ele valores, exatamente. Seus valores pessoais. O que é importante para você na sua vida? E eu falo muito isso para meus pacientes, né? Assim, não me peça para fazer de graça aquilo que eu faço para colocar leite na mesa para os meus filhos. Mas não vai ser por causa do dinheiro que eu vou deixar de atender. Exatamente. A gente vai dar um jeito, a gente vai parcelar, eu vou cuidar de você, eu vou te atender, entendeu? Sim. A gente vai tentar chegar num denominador comum que seja bom para você e bom para mim. Perfeito. Né? Então, valores. Isso são valores. É importante isso, mas não me peça para... mas dá desconto. Eu não tenho como dar desconto, porque isso são 23 anos de investimento. Eu não comecei ontem, entendeu? Foi uma construção desse... Quanto vale um conhecimento? Você conhece a história do parafuso do computador da Apple? Perfeita essa história. Quanto vale o conhecimento? Maravilhosa. Então, e aquilo, você está tanto tempo ali que o tal do desconto ele vai desvalorizar a tua marca. Exatamente. Eu dou desconto aqui. Cara, a pior coisa que alguém pode fazer numa marca é o desconto. Porque você está depreciando, entre aspas, o seu serviço. Você fala assim, mas se você está dando desconto, por que você já não cobrou aquele valor? Exatamente. Então, assim, existe uma margem que você pode trabalhar, porque a economia gira assim, né? Não é, a gente não está inventando a roda está aí para rodar. Exatamente. Né? Mas você não pode entrar no jogo, né? Então é complicado. Duas histórias engraçadas que eu sempre conto. Por favor, manda. Eu vou pegar vinho e tentar não derrubar dessa vez. Eu fui dar uma aula no Congresso Mexicano de Fígado. Caraca, mexicano. E aí tinha umas 5.000 pessoas no... Mas aí você falou espanhol, eles então, se viraram para aí eu falei, olha... Olha eu dando spoiler, desculpa, não, pode falar. Foi exatamente isso. Eu falei, olha, eu subi no púlpito, né? Falei, olha, eu falando em espanhol, falo um pouquinho de espanhol e tal. Falei, eu acho uma falta de respeito eu vir até vocês e não ter um espanhol fluente e tentar falar... Então, vamos fazer o seguinte... Tem fone de ouvido com tradução simultânea para todo mundo e eu vou me permitir dar aula em português. Acabou. Eu me posicionei dizendo... Perfeito. Eu não vou me meter a besta. Os slides estão em inglês. Que vocês quiserem perguntar, perguntem, eu vou responder. Vocês vão entender, não tem problema nenhum. Mas eu acho uma falta de respeito eu não ser fluente em espanhol e vir aqui dar aula em espanhol para vocês falando besteira. Então, eu vou me permitir, mas tem tradução simultânea para todo mundo. Podem pegar os fones de ouvido e sem problema nenhum. Humildade e valores. Acabou. Porque senão chega aquele médico aqui, exatamente. Vocês que se virem, etc e tal. A única coisa que acontece, porque quando a gente fala em branding e marcas, é muito fácil traduzir. Quando a pessoa fala assim, o que é branding? Nossa, que termo complexo e a galera confunde e tal. Meu, esquece branding, o nome é reputação. Exatamente. É reputação. E aí, depois disso, eu fui para Colômbia num congresso. Porque gostaram, porque... E aí eu cheguei lá, era um encontro com especialistas. Estávamos eu, um outro médico argentino, para falar especificamente de hemorragia digestiva alta, que foi essa medicação que eu ganhei o concurso. Legal. Foram 147 participantes. É muito bom. Aí, é muito bom. Tinham 5 médicos no congresso. Foi um petit comitê só para especialistas. Caraca. Aí fizeram a primeira pergunta, eu respondi, aí começaram a perguntar para o argentino, respondeu, e assim, não, porque segundo o estudo, não sei o quê, então, segundo a publicação do Negro, cara, chegou uma hora que eu falei, olha, posso falar uma coisa para vocês?
Estudo, vocês leem na universidade. A gente não está aqui para isso. Pergunta aos pulos do gato. Aonde a coisa pega? A vida real. A gente não veio aqui para discutir estudo. Estudo, vocês podem sentar entre vocês, ler os estudos e discutir. Pode fazer isso num Zoom. Vocês estão falando com um cara que tem 20 anos de hepatologia, eu que uso a medicação há 22. Pergunta qual é o pulo do gato, qual que é a dificuldade. Aonde você caiu na pegadinha? Eu caí na pegadinha, porque quando a medicação chegou, é uma medicação que a gente usa para o paciente estar sangrando por varizes de esôfago e tal, e um efeito colateral dela é fazer o coração bater mais devagar. Ela dá bradicardia. Sim. E aí chega uma hora que o coração bate tão devagar que ele faz o que a gente chama de torsai de pontes e o paciente faz uma arritmia complexa tal. Eu fiquei maluco, estava de plantão, o paciente apresentou a primeira vez. Caraca, que desespero. Passei um marca-passo no paciente para controlar tal, e depois eu liguei para o laboratório e falei, gente, tive isso. Realmente, tal, vamos ser... Era só suspender a medicação e fazer um pouquinho de atropina que subia a frequência do paciente e resolvia. Então, toda vez que eu vou dar aula, eu falo, olha, se vocês tiverem essa bradicardia aqui abaixo de 40, suspende e faz atropina, porque o paciente sai sem precisar ter problema nenhum. Acabou. Artigo, 0, não precisa disso. Tem, é o pulo do gato, cara. Entendeu? Mas eu falei, na quarta pergunta eu chamei isso e falei, olha, vocês estão 2 ultra especialistas com uma baita experiência, vocês querem discutir artigo vocês leem entre vocês, não precisa. Pergunta quais são os perrengues. O que você já fez quais que deu certo? Olha, qual foi a maior treta que você já passou usando? Foi essa. E como que você resolveu? Assim. Dá uma medicaçãozinha na veia que resolve. Não precisa fazer nada. Praticidade, entendeu? Então, é muito disso. Às vezes o cara fica se apegando aos detalhezinhos porque o último estudo... Não, eu fiquei muito maluco com a pandemia, né? A pandemia foi um negócio bem complicado, porque todo mundo virou especialista, né? Sim. Todo mundo deu um palpite, né? Foi um negócio assim, fantástico, fantástico. E assim, não só médico, né? Não, exatamente. Mas foi assim, espetacular. Engenheiro, todo assim, mundo, de repente, todo mundo virou especialista de medicina, assim. E assim, colegas que ficaram trancados em casa e nunca atenderam um paciente com Covid, falando que, nossa, porque hidroxicloroquina e ivermectina, porque não sei o que. Falei, cara, eu dou pudim de doce de leite para os meus pacientes. 80% se cura, porque é a média de que se cura sem nada, era na época, Sim. E 100% fica feliz. Acabou. Faz para todos. Tudo. Pudim de doce de leite. É o melhor tratamento para Covid que tem. 80% se cura. Mas 100% só. E 100% fica feliz. Entendeu? Cara, olha como é que é. Que loucura. Porque a galera vai buscando pelo em ovo. Pelo em ovo. Ai, cara, porque isso, porque aquilo. Nós ouvimos a palavra assim, Covid-19 em janeiro. Os primeiros casos chegaram em fevereiro. Sim, eu estava na Europa, cara. Isso. Então, a gente começou a estudar telechamada com China, Estados Unidos, Itália, faz o quê, não sei o quê. Quando saiu o estudo do francês falando sobre hidroxicloroquina, cara, a gente falou, pelo menos a gente vai ter alguma coisa para usar agora, né? Então, o Hospital das Clínicas, por exemplo, disponibilizou cardiologista 24 horas por dia. Caraca. Porque o paciente que tem alteração cardíaca não pode tomar hidroxicloroquina. Então, você batia uma foto do eletro do paciente, o cardiologista respondia, pode dar, não pode dar. Então, assim, fluxo. O cardiologista não dormiu. Não, tinham equipes, né, que se revezavam, não sei o que lá, beleza. Isso foi março. O Hospital das Clínicas tem 11 andares, os 11 andares viraram Covid. Nossa. No Emílio Ribas, nós fomos de 10 leitos de UTI para 70 leitos de UTI em 3 meses. Meu Deus. E eu trabalhava nos 2. Caraca. Então, assim, eu vivi 8 meses de Covid. Então, foi fevereiro, março, começaram os casos. Hidroxicloroquina para todo mundo dentro de um protocolo. Está desaturando, está com febre, é hidroxicloroquina. Março, abril, maio, junho, a gente não dava mais para ninguém. Porque não funciona. O próprio estudo foi depois descreditado. Não funciona. Mas por que você é petista, você é Bolsonaro? Não, meu amigo, eu sou médico. Ciência, tá aqui, eu fui ler, eu fui estudar, eu cuidei de paciente e vi... Pudim, 80%. Pudim doce de leite, porque eu falei, pudim doce de leite. Aí veio ivermectina, mesma coisa, protocolo de ivermectina para os pacientes. No terceiro mês abandona. Você sabe o que mudou a história da Covid? O corticoide do 5º ao 7º dia, quando o paciente tinha tempestade inflamatória. Tirei muito paciente do tubo com corticoide do 5º ao 7º dia. Coisa que já é usada, ó.
Então, assim, nós estamos em 2023 e ainda tem gente falando que toma ivermectina, hidroxicloroquina para Covid. Até hoje? Até hoje. Não é possível. Eu tô te falando, eu não tô brincando. Nossa, caraca, entendeu? velho. Isso não é possível, cara. E assim, uns colegas de profissão, não, porque a ivermectina você é contra, porque você não Mas é, tem gente, você uma é parte contra de o Bolsonaro. orgulho, né? O cara não vai falar, o cara vai pro Não pé vai, da cova não falando vai. que é Aí, ivermectina. não, então, assim, trabalhos, choviam de trabalhos no meu WhatsApp. Não, porque esse trabalho comprovou a eficácia da ivermectina. Aí eu ia pegar, olhar e falar assim, realmente, comprovou, né? Você vai ler a metodologia do trabalho, excluiu todos os casos que morreram, excluiu... Cara, isso não e é... aí vem o ser crítico novamente. Isso não é trabalho científico, isso é uma publicaçãozinha que ele está querendo fazer. Isso aí vai pro blog, isso aí. Exatamente, vai pro blog, desculpa. Fala assim, é porque apareceu... Não sei. Gente, assim, é importante a experimentação, né, dentro da medicina, dentro, né, assim, estudo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Sim. Né? Você ter crítica de análise e saber que, olha, isso aqui não dá. Pronto, acabou. Acabou. Entendeu? Tem que interromper. Isso aqui não funciona, isso aqui funciona. E aí, assim, a gente estava lidando com uma doença nova. A gente aprendeu muito, né? Porque foi uma doença nova que a gente não conhecia. Muita coisa diferente. Mas com 3 meses a gente já viu que nem hidroxicloroquina, nem ivermectina funcionavam. Isso é besteira. Para, entendeu? Não funciona. Falando para outras coisas. Se tentou. Se usou. Em 2 hospitais, referência nacional, e não funcionou. Beleza, usou da experimentação que você tanto falou. Era o que a gente tinha. Mas se não deu, saiba largar. Sai largar e para de abandonar prejudicar o frente. paciente, entendeu? Então, nossa, mas até hoje é impressionante. Caraca, entendeu? que loucura. E até hoje você fala, não é possível. E aí que vai, talvez é o médico que travou nessa parte de construção de marca, igual a gente falou, de não ter o senso crítico. Exatamente. Não ter o senso crítico, não saber pensar pela própria cabeça, não ter autenticidade. É aquele cara que Maria vai com as outras. Não estuda, porque assim, ele recebeu o artigo no WhatsApp, ele leu a chamada e não abriu para ler. Não abriu para ler. Ele só viu a chamada. É um grande problema hoje em dia. Entendeu? Que é aquele As pessoas cara... não leem. É o grande problema daquele cara hoje, médico no caso, que olha e fala assim, eu tenho minhas 4, 5 referências aqui, ou 4, 5 instituições, referências, e o que eles esse cara falarem faz? Para mim é verdade. Lei. Acabou. O cara não olha, o cara não lê. Você não sabe o que está por trás, você não sabe qual que é a demanda, você não sabe, entendeu? É impressionante. Isso é um imenso problema hoje, que você está terceirizando conhecimento, terceirizando culpa, terceirizando tudo. Sendo que a gente estava, voltando lá atrás que a gente conversou, sobre o acesso à informação, né? Sim. Pô, na minha faculdade eu tinha que pedir um artigo, demorava 15 dias para vir um xerox de uma revista internacional. Cara, eu não sou um cara antigo. Você me chama de velho agora, não, tudo bem, mas eu é que entendo. Eu não tô falando assim de eu ser velho, não sou um cara antigo, eu tenho 30 anos. Mas isso eu agradeço sempre a minha mãe. Minha mãe me deixava na biblioteca municipal. Isso. Aí eu falava assim, ô mãe, mas tá de sacanagem, os caras tudo tem computador e tal, não sei o que. Ela falou assim, não interessa, você tem que aprender a buscar por você. Acabou. Aí quando eu fui para Santa Casa, isso não era na faculdade, quando eu fui para Santa Casa tinha uma biblioteca. Eu ia na biblioteca, pedia, procurava, eles separavam, eu ia estudar. Aí eu cheguei no HC, já tinha computador. Sim. Pô, que legal. E a gente ia na biblioteca, pegava no computador e imprimia. Hoje eu sento na minha sala, no Hospital das Clínicas, ligo o meu computador e entro lá. Eu quero ver qual foi a última publicação do New England Journal sobre esse assunto. Pronto. Eu quero ver qual é o protocolo de Harvard. Quero ver qual é o protocolo da Clínica Mayo. Sim. Entendeu? Então, assim, o acesso à informação é muito mais fácil. O que fazer com essa informação é outra que coisa. É outra né? coisa. E aí a gente tem um problema na minha visão, que a gente encerra. Depois eu só tenho uma coisa que eu quero perguntar para você, mas esse é o penúltimo tema, que é em relação à inteligência artificial, então, para a gente poder passar para os médicos hoje aqui, que assim, a gente está avançando, a tecnologia está avançando. A gente pode pensar que as associações em marca, falando, são coisas importantes. Então a gente pode ver, um diferencial é o médico fazer o trabalho com a inteligência artificial, vamos supor. A gente pode ver tecnologias futuras avançando, como, por exemplo, que eu já li também, mas não é a minha área de conhecimento, é muito mais a sua, como, por exemplo, a questão do raio-x. Às vezes ter o cara que faz a análise que talvez não vai ser mais tão necessário, ou que equipes que tenham 16 médicos talvez sejam reduzidas para 2, 3. 2, 3 para poder fazer uma revisão, já que o grosso vai ser feito por uma inteligência artificial. Por uma inteligência artificial, mas com uma margem de segurança grande. Exato. Entendeu? E aí a visão que eu quero pegar tua, porque às vezes muitos médicos podem estar dando um passo maior do que a perna,
em confiar muito no que se tem hoje e acreditar muito cegamente sem o senso crítico que existe isso e querendo se posicionar como o novo inovador, o novo tecnológico. Reinventar a roda que já está rodando. Reinventar a roda. Hoje, na sua visão, que cuidado que precisa ter com essa tecnologia, pelo que você está vendo ou não? É manter o senso crítico ou não? Pô, a gente já está bem avançado em algumas áreas. Eu vou te dar 2 exemplos que eu acho que são bem importantes nesse sentido. Dentro daquela reunião que eu te falei do Hospital das Clínicas, ia um radiologista. Ok. Então, um câncer de fígado. Como que vê um câncer de fígado na tomografia? Ele ia lá, colocava e falou, isso aqui é um câncer de fígado, assim, sabe? Porque quando você injeta contraste, funciona assim. Legal, perfeito. Foram 23 anos fazendo isso. Então, hoje, quando chega um paciente no consultório para mim, eu pego uma tomografia, uma ressonância magnética, eu não olho o laudo. Ainda brinco e falo assim, não confio em médico. Então, eu vou olhar as imagens, eu quero ver as imagens, eu olho, legal, essas imagens, depois eu vou ver o que foi descrito no laudo. Sim. Então, esse senso crítico, porque laudo pode estar errado. Claro que pode. Que a gente já viu que acontece. São seres humanos laudando, pode acontecer. Sim, exato. Entendeu? Então, eu vou olhar a imagem, depois eu vou olhar o laudo. Legal, fez o laudo bonitinho, tá descritivo, bem feitinho, tal, né? Confia. Legal, confia. Isso é uma coisa bem legal. Ah. E a segunda coisa é assim, você precisa saber aonde está sendo agregado. Eu fui uma geração que o aparelho de videolaparoscopia estava chegando no Brasil. Então, a gente ia operar a vesícula, a gente fazia corte. Né? Então, eu operei mais de 50 casos abertos com corte na Santa Casa durante a minha residência. Quando eu fui para o HC, foi quando chegou o primeiro aparelho de videolaparoscopia. E aí a gente aprendeu a fazer videolaparoscopia. Então, eu sou uma geração privilegiada. Você viveu porque a mudança, eu sei operar aberto e eu sei operar videolaparoscopia. Os meus chefes não sabem operar videolaparoscopia e os meus alunos não sabem fazer uma cirurgia aberta. Porque nunca fizeram. É tudo por vídeo. É tudo por vídeo. Quando complica, hoje tem que abrir. Eles não sabem operar uma cirurgia aberta. Sim. Entendeu? Por quê? Porque hoje o padrão ouro é vídeo. Todo mundo opera por vídeo. E eu acho um absurdo você operar uma vesícula aberta hoje em 2023. A gente tem recurso para operar por videolaparoscopia. Dificilmente você tem... Hoje a gente sabe que a média gira em torno de 5% de conversão, que você tem qualquer tipo de complicação e tem que abrir e tal. Mas assim, é isso que eu brinco. Assim, meus chefes não sabiam operar laparoscopia. Não sabem operar laparoscopia. Né? Essa geração que eu falo, meus chefes é a geração que me treinou, né? Não especificamente meus atuais chefes. Não, sim, entendeu? mas pelo vídeo. A geração que me treinou não sabia operar por vídeo. E não conseguiu aprender, porque requer um videogame, digamos assim. Entendeu? Sim. A geração mais nova não sabe operar a não ser por vídeo. Então eu falo que a minha geração foi muito privilegiada. Né? Caraca, demais. Então você tem que ter esse jogo de cintura. Então é importante aprender novas tecnologias, é óbvio, eu me atualizo o tempo todo. Estou estudando, né? Total. Hoje você tem robô para operar, tecnologias, né? Mas eu sempre brinco e falo assim, a melhor instrumental cirúrgico que existe na face da Terra é a mão do cirurgião. Cara, você botar a mão, você sentir, falar, isso aqui é benigno, isso aqui é maligno, deixa que eu tiro, entendeu? E é importante você agregar a tecnologia, mas esse conhecimento, esse feeling, né? Essa coisa da formação, da experimentação, do bom senso, né? E eu falo assim, cirurgia é uma coisa muito tranquila. Ela é baseada em 3 pilares, né? Profundo conhecimento de anatomia. Se você não sabe onde está, você não sabe o que você vai procurar. Sim. Profundo conhecimento técnico de técnica cirúrgica. Como dar ponto, como costura. Né? Eu vou fazer uma anastomose de artéria hepática no transplante, eu uso uma lupa cirúrgica e eu faço uma emenda, né? Uma anastomose de uma artéria do doador com artéria do fígado que tem 0,4, 0,5 centímetros. Meu Deus! E eu faço uma sutura contínua. Então, eu estou emendando uma carga de caneta bic na outra, costurando. Não é que eu dou 2 pontinhos, eu faço uma costura contínua. Né? Então, isso é destreza manual. Né? Então, isso tem uma série de treinamento, destreza manual. Demora muito para a formação do cirurgião de transplante. Né? E, por último, bom senso. Não adianta você saber técnica cirúrgica, conhecimento básico e não ter bom senso. Não ter bom senso. Eu tenho um professor maravilhoso no Hospital das Clínicas que falava assim, o cirurgião tem que ter a mão conectada no cérebro. Caraca. Não adianta você ter a sua mão, tem que estar Simples, conectado no mais cérebro. Importante pra caramba. Exatamente, entendeu? Então não é só conhecimento técnico, formação, você tem que ter bom senso. Senão você vai fazer besteira. E nunca faça nada que você não saiba corrigir o erro. Já começou assim e vai pro final assim. E aí, então, para a gente poder finalizar, eu vou te fazer uma última pergunta, mais a questão
é a gente poder fazer um resumo interessante do que foi falado de maneira muito simples, que é, na minha visão aqui, a gente percorreu vários temas em relação a um médico, a profissão, e a marca que ele pode criar e até alguns caminhos ali, características, virtudes que ele pode percorrer. Em momento nenhum, a gente falou que ele tem um grande investimento em imagem ou isso e aquilo, pode fazer ele se destacar muito forte. Porque se ele só tiver aquela grande imagem, aquela gravata, aquele terno, aquela pompa, ele pode ter seguidor, ele pode ser reconhecido, ele pode ter uma vantagem em marketing, mas ele está na profissão errada. Mais uma hora... Ele está lidando com vida. Uma hora a casa cai, né? A casa cai. A casa cai. Tudo que a gente falou foi... você já viu? Eu já vi muita gente se desesperar na hora que a coisa complica e não conseguir resolver. Sim. Entendeu? Porque assim, você precisa ter conhecimento e frieza e resolutividade, porque muitas vezes é entre a vida e a morte mesmo. Sim. Entendeu? Decisões rápidas, conhecimento, o que fazer... E aí a gravata e o marketing não segura. Então você pode ser um outro profissional, você vai conseguir fazer tudo o que você precisa. Sim. Na medicina não, você vai ter problema. E a pior coisa que tem é você perder um paciente por falha técnica. Nossa, tanto pro emocional. Pro emocional. Eu já vi isso aí desistirem da profissão. Isso aí deve corroer com o cara. Acaba. Você tá maluco. Tá doido. E aí o que pode acontecer? Às vezes o espectador tá vendo e fala assim, pô, Henrique, mas você tá falando que o cara não precisa de imagem, o cara não precisa disso, tá jogando contra você. Ele precisa de imagem, ele precisa ser visto, que é o que a gente estava falando aqui hoje. Exatamente, né? Só que entendo o que eu quero dizer, principalmente falando como construtor e gestor de marca, tá? Não é só a imagem que faz isso. E existem profissões e profissões. Exatamente. Tem profissão que é super importante você ter uma imagem de terno e gravata para você poder passar a confiança, uma credibilidade. para você passar credibilidade, autoridade. Com o médico é importante sim, mas não é o principal porque você está lidando com vidas nesse sentido. Exatamente. E você chegar na rede social só e ter um design bonito e ter uma falar fonte bonito, bonita de letra, falar bonito, isso é batido. Todos fazem. Todos fazem. Qualquer médico meia boca tem dinheiro sobrando para fazer isso. Qualquer consultoria de imagem faz isso por você. Qualquer consultoria faz isso com você. O médico é uma das profissões, para mim, que o que mais importa e que aí um social media não sabe fazer, uma agência de marketing não sabe fazer, que é o offline. Que é o cara cuidado que não está na rede social. O background. O background, que é isso que vai construir a marca do médico, na minha visão. A personalidade sua que você falou, os valores seus que você destaca em relação à tua família, tudo isso que você passa, isso aí gera uma confiança e um diferencial extremamente gigante dentro de você na tua profissão para a pessoa de fora que está vendo. Porque ele vai ver o cara que está de terninho, gravata, bonitinho, lendo o roteiro e vai falar assim, nossa, que legal, mais um do mesmo. Agora ele vai ver o médico que tem resultado, porque ele tem conhecimento, sem porque dúvida. Ele tem relacionamento, porque ele tem expertise, porque ele tem senso crítico, que são fatores que a gente citou, mas ao mesmo tempo ele está aproveitando tempo com a família, está na balé com a filha, está em competição de natação com o filho. Isso sim é o diferencial, que é o que eu vivo falando dentro da minha consultoria com os meus clientes, que é construir marcas únicas. Isso faz uma marca única. Terninho, gravatinha, roteirinho bonitinho. Mais do mesmo. Vai fazer. É mais do mesmo. Agora, construir uma marca única é isso que a gente falou. E para poder fechar, então, a gente falou tudo que o médico vai fazer. Agora, se eu falasse para você de surpresa aqui, 3 cagadas que o cara não pode cometer nunca que vai acabar com a marca dele como médico, o que você diria? Primeira coisa, e todo mundo que me conhece sabe, não minta. Bom. Em nada. Bom. Em nada. Eu nunca minto. Em nada. Eu sou honesto 100% do tempo. Não minta para o seu paciente. Não fale que você sabe fazer se você não sabe fazer. Bom. Não fale que você é bambambam, que você é o cara fudidão, que você tem, que se você não é um cara... Seja humilde. Segunda coisa, se você não sabe, seja honesto. E eu falo, eu não sei. Mas eu vou estudar, eu vou atrás de quem entenda, eu vou me informar e eu vou conseguir, se eu não conseguir resolver esse problema, eu vou te achar uma pessoa boa que te resolva. Legal. Terceira coisa, construa parceiros. Isso é muito importante. Entendeu?
Eu não opero coloprocto, não opero hemorroida. Eu tenho parceiros que operam, não gosto, não faz parte. Eu não opero esôfago, porque eu não gosto de operar esôfago. Eu já operei na minha formação, mas eu não gosto. Então eu tenho parceiros. Eu estou com um problema, assim, eu tenho um parceiro que eu posso te encaminhar, que vai ser um cara brother pra caramba. Eu tenho pacientes meus que me pedem para estar junto na cirurgia. Eu falo, doutor, eu queria que você estivesse junto na cirurgia para eu ficar mais seguro. Eu falei, eu vou, não tem problema nenhum. Ligo pro colega, falo, vou te mandar um paciente meu, mas ele pediu para que eu esteja junto na cirurgia, porque ele vai se sentir mais seguro. Tudo bem? Não, tudo bem. O cara é brother, eu tenho parceiros, entendeu? Trocar figurinha é importante. Então, não minta, não sabe, não tenha vergonha e falar, eu não sei. Mas eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou tentar achar alguém que tenha experiência, eu vou atrás, aqui, fora, a gente vai dar um jeito. E tenha parceiros, ponta firme, entendeu? Porque isso faz diferença. Exato. O cara que você pode confiar. O cara que você pode chamar a hora que a coisa encrenca, entendeu? Eu já tive situações que eu tive que chamar alguém porque a coisa encrencou. Caraca. Entendeu? Então, mesmo com toda essa experiência, tem pessoas que são parceiras, que eu falo, cara, às vezes só do cara vir com outra cabeça, com outro envolvimento emocional, ele vai olhar e falar, Andrezão, calma, faz isso aqui, ó, vai dar certo. Pronto, acabou, entendeu? Então, não é vergonha nenhuma você falar, não, eu não sei, eu vou pedir ajuda, vou correr atrás, vou me informar, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Que show. Show demais. Algum recado final pra galera? Cara, é um prazer estar aqui com você. A gente terminar o nosso vinhozinho aqui. Um cirurgião de transplante de fígado também bebe vinho moderadamente. Isso tem um estudo muito interessante que eu sempre falo, né? Harvard fez um estudo com pacientes com hepatite C. Eles pegaram 100 pacientes com hepatite C, então doença hepática conhecida, e aí separaram em 2 grupos. Biopsiaram todos esses pacientes para ver grau de lesão hepática e separaram em 2 grupos. 50%, 100% abstêmio, não podia beber nada. 50% eles liberaram o consumo social de bebida alcoólica. O consumo social diz que você pode tomar 15 gramas de álcool por dia. Então, 2 dedos de vinho dão 15 gramas. Sim. Né? E se você for consumir, prefira o vinho tinto porque ele tem fenóis, revesterol. Antioxidante também, Antioxidante né? É a dieta mediterrânea. Sim. Que vai vinho tinto, aquela coisa toda. E 5 anos depois, eles reconvocaram todos esses pacientes. Caraca, 5 anos. E biopsiaram todos esses pacientes. Aqueles pacientes que consumiram socialmente o álcool tinham melhor resultado que aqueles que não consumiram nada. Caraca. Então, o álcool não é o problema. O problema é o quanto você consome. Excessivo. Né? Então, esta é a questão. Gente, transplante de fígado falando, tá? Mas assim... Social, 15 você gramas tem limite, aqui, são 15 tá? gramas, exatamente. Exato, então a culpa não é do álcool, a culpa é da quantidade que você consome. Exato. Tudo, entendeu? né? Tudo. Exagero. Se você comer gordura demais, se você comer sal demais, se você começar a comer açúcar demais, se você beber demais, vai ter as complicações. Vai ter as complicações. É isso. Entendeu? Excelente recado. Gente, queria primeiramente agradecer um o André. prazer, Valeu, sempre. obrigado por estar aqui e por salvar minha vida. De verdade, eu sou muito grato. Pelo amor de Deus. E também você que está aqui. É isso. E também você que está aqui, deixa o seu comentário aqui, porque eu sei que principalmente médicos vão estar assistindo isso. Se você não é médico, provavelmente você não vai ver. E quero agradecer você também que está aqui assistindo, a tua audiência. Não esquece de se inscrever no canal, porque sempre, toda quinta-feira, tem um conteúdo novo falando sobre marcas. Hoje a gente fez o nosso primeiro podcast aqui falando e também deixa o seu comentário. Se você achou interessante, se você ficou com alguma dúvida, se tem algo que você quer esclarecer, porque se você tiver dúvida, provavelmente eu vou passar para o André e ver se ele pode ajudar também dentro desse sentido. Mas é muito bacana ter você por aqui. Então não deixa de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever. Obrigado pela tua companhia. Até a próxima quinta-feira. Tamo junto. E valeu saúde. Demais. Saúde.